Olá, pessoal. Vamos aqui começar o nosso, acho que é o 9º vídeo, né, do curso de reconhecimento de padrões e a parte 3 do classificador SVM. Vou fazer uma breve revisão do que a gente viu nos 2 últimos vídeos. Ok, deu certo? Então, vamos lá. Então, o classificador SVM, máquina de vetores suporte. A gente viu que é o SVM. Ele vai tentar traçar um plano de separação, um hiperplano, ou um plano de separação, né? Que viu o caso unidimensional, caso bidimensional, tridimensional, e assim vai, né? O caso genérico, a gente chegaria, essa é a equação do plano de separação, no caso genérico, né? E aí, se ele estiver acima do plano, eu tenho isso aqui, daria maior que zero, classe 1 e abaixo de zero, classe 2, tá? E aí, então, está aqui de forma mais compacta a equação do plano de separação, né? Então, eu tenho que achar esse vetor de pesos e o escalar B, tá? Aqui está mostrando direitinho o plano de separação, que são as duas margens de separação, né? Enfim, isso aqui é maior do que zero, aqui embaixo esse valor é menor do que zero, e assim vai. Bom, enfim, como é que a gente vai escolher o plano de separação? A partir dessa margem de separação, né? Que é a distância. Eu vou pegar a distância dos pontos até o plano de separação, pego o menor deles. O menor desses pontos que está mais próximo, eu chamo de vetor suporte. Então, eu quero maximizar a distância dos vetores suporte até o plano de separação. Essa é chamada margem aqui. Vou dar uma mostrando aqui, né? Okay? Então, está aqui, matematicamente falando, isso que eu acabei de dizer, né? Eu quero, aqui são as distâncias dos pontos à reta, eu quero minimizar, eu pego o mínimo deles, eu quero maximizar esse mínimo, né? Beleza? Então, está aqui mostrando, né? E a gente vai fazer com que a gente sempre pode ajustar esses W e esse B, multiplicando por uma constante, de forma que, para os vetores suporte, né? Esse WX mais B, W transposto X mais B, seja igual a mais ou menos 1. Então, a gente tem a situação que eles são zero aqui na superfície de separação, esse WB mais X, WX mais B, desculpa. Esse W transposto X mais B, ele é zero na superfície de separação, 1 ou menos 1 para os vetores de suporte, e mais de 1 e menor do que menos 1 para os outros pontos. A gente demonstrou que essa distância do ponto de suporte até a superfície de separação é dada por isso, ou seja, a gente quer minimizar isso, no fundo a gente quer maximizar o W, a gente colocou ao quadrado para ficar mais fácil de minimizar. Então, essa é a nossa função de custo, a gente quer maximizar isso com essas restrições aqui, tá? A gente viu que isso é um problema de minimização quadrática, certo? Existem muitos algoritmos que fazem isso, tá? Isso aqui está nesse formato aqui, ok? Então, a gente pode usar vários algoritmos que têm funções prontas que a gente vai fazer, tá? Eu mostrei isso no MATLAB, mostrei como expressar isso aqui na forma de programação quadrática também. Depois a gente viu o SVM na sua forma dual. Por que a gente usa essa forma dual? Porque na forma, como a gente vê lá na frente, a gente vai estudar o SVM não linear com kernel. Esse SVM não linear com kernel, a gente tem que usar, na verdade, a forma dual. Não dá para usar esse que a gente acabou de fazer. Essa solução que a gente acabou de apresentar aí. A gente tem que necessariamente usar essa chamada forma dual. E a forma dual, que é? Eu vou, em vez de ter esse problema aqui com essa restrição, eu coloco uma só função de custo dessa forma aqui, ó. Lembra, eu acrescento um multiplicador de Lagrange, o operador de Lagrange, no caso aqui chamado de alfa i, para cada restrição, tá? Então, eu fico com a função de custo aumentada, que tem mais termos e tem mais parâmetros a serem ajustados agora. Esses alfas têm que ser maximizados também, né? Aliás, tem que ser otimizados, desculpa. Tá? Certo? Então, enfim, a gente deriva igual a zero, tá aqui, derivando em relação a W, a B e ao vetor alfa, igual a zero, e joga na função de custo original e a gente chegou nisso aqui. Então, isso aqui é a função de custo dual. É uma função de custo que agora, ó, ela aqui, ó, função de custo dual é maximizar em relação ao alfa. Ela depende de W e B. Agora, é uma função de custo que eu acho os alfas, os multiplicadores de Lagrange, tá? E ela também tem restrições, ó, a maximização, a restrição de igualdade e desigualdade. Ela também está nessa forma de programação quadrática, certo? Eu também falei aqui como expressar isso na forma de programação quadrática, com uma chave de matrizes, tá? Mostrei no MATLAB, enfim, e a gente viu até aqui, né? Enfim, aí depois eu vi como achar, depois a gente acha os alvos, a gente acha os W e os B de volta, tá? E o classificador final segue essa regra aqui. Então, bom, a gente viu até esse slide aqui. Então, o que acontece? Até agora, isso aí é muito massa, muito legal, mas até agora tinha um problema, que era o seguinte, nos exemplos que eu dei,
a gente sempre está supondo que as classes são linearmente separáveis, ou seja, perfeitamente separáveis. Como aqui, por exemplo, nos exemplos que eu mostrei do MATLAB, é sempre exemplo como esse aqui, ó. Eu consigo passar uma reta de separação, no caso, esse azul do meio, que separa perfeitamente as duas classes. Tá? Sempre consigo fazer isso. Tá? Se eu rodar de novo aqui, por exemplo, os exemplos que eu dei foram sempre assim. Tá? Só que, na prática, nem sempre isso acontece. Tá? Aqui mais uma vez, tá? Então, quando eu faço isso aqui, ele mostra aqui, ó, minimum found and satisfied the constraints. Ele achou o ponto máximo da função de custo, né? Ele conseguiu otimizar. Mas se eu fizer isso, por exemplo, eu vou multiplicar por 2 aqui, ó. Esse ruído aqui, eu vou botar um ruído com a maior variância, né? Quando eu aumento a variância do ruído, o que acontece? Obviamente, os dados vão variar mais, né? Então, os dados variando mais, eu tenho um negócio assim, ó, pronto, tá aqui, ó. Você tá vendo agora que as duas nuvens, elas se chocam, né? Elas se chocam. Não dá para separar perfeitamente. Então, o que acontece é que ele diz assim, ó, no feasible solution false. Ele não achou nenhuma solução factível. Não tem solução ótima para aquilo, porque não tem. Ele achou aqui uma coisa aqui, mas isso não é uma... Enfim, não conseguiu maximizar aquela solução lá, ó. Certo? Porque eles não são perfeitamente linearmente separáveis, certo? É como se não. Aqui, ó, não tem nenhuma, vou pegar o problema primal aqui, não tem nenhuma solução que todas essas restrições sendo verificadas simultaneamente. Não existe nenhum dado que verifique tudo isso aqui simultaneamente, tá? Não tem, certo? É como se fosse, eu tenho essas restrições aqui, esses planos, eu tivesse, aqui nesse exemplo, aqui, não sei se vocês lembram, eu coloquei essa restrição, essa de custo com essa restrição aqui, ó. Eu coloquei só uma restrição aqui, como se fosse só, é como se essa matriz aqui tivesse só uma linha, ou essa 1 a 2 tivesse só uma linha. Se eu vou colocando essa matriz A1 a 2 com várias linhas, é como se tivessem várias restrições desse tipo aqui, ó, certo? Desse retângulo vermelho. É como se tivessem vários planos. Às vezes esses planos não se interceptam, podem ser paralelos, enfim. Às vezes não tem solução, tá? Esses não tem interseção, enfim. Às vezes não tem solução. Então, é o que acontece, tá? Aí, o que acontece? Toda vida que ele for desse jeito, né? Como aqui, esse exemplo aqui também, né? Esse exemplo é como esse aqui, ó. A coisa aí, ó. Mal. Deixa eu fazer de novo. É um exemplo que você vê claramente que não é linearmente separável, que as duas classes se chocam, né? Quando acontecer isso, tem duas formas, né? Uma é você fazer a SVM relaxada, que a gente vai estudar agora, e a outra é a SVM não linear, que é o que a gente vai estudar no próximo vídeo, certo? A SVM não linear a gente vai deixar depois, que é mais para quando tiver uma região de decisão e ela for não linear, não for uma reta, tá? A SVM é mais nesse caso. E a SVM relaxada é quando a região de decisão vai continuar sendo linear. Eu só não vou conseguir separar perfeitamente. Então, essa é a diferença entre as duas partes. Na não linear, a gente vai supor que a superfície de separação é não linear, é curva, e na SVM relaxada vai continuar sendo linear. Só que agora eu sei que eu não consigo separar perfeitamente. Tá? No fundo, a gente vai usar, quando a gente vier não linear, a gente vai usar os dois juntos, esse não linear relaxado. O que é SVM linear relaxada? Eu assumo que o classificador linear é apropriado, mas eu não consigo separar perfeitamente, certo? Existem algumas classes inconsistentes, outliers, que devido ao ruído muito elevado, ela caiu muito próximo da outra nuvem, tá? Então, aquele problema de otimização, como eu falei, não é factível. A gente não vai achar nenhuma solução factível para ele, como mostrei aqui no MATLAB. Então, como é que eu faço? Qual é a solução para isso? A solução é eu tenho que modificar a função de custo, certo? Eu tenho que modificar a função de custo para permitir que alguns pontos caiam do outro lado da curva, digamos, do plano de separação. Eu não consigo separar perfeitamente de uma classe de um lado, da outra classe de outro. Então, eu tenho que deixar, assim, que algumas satisfações podem acontecer, tá? Então, eu introduzo essas variáveis de relaxamento, certo? Essas variáveis de relaxamento são conhecidas em inglês como slack, tá? Que é essa letrinha que se aqui, ó, certo? Então, o que é? Agora a restrição, antigamente era só assim, né? Ó, a restrição era assim. Agora a restrição vai ser isso aqui, eu adiciono isso aqui, ó. Ou seja, ela pode ser menor do que 1, ou pode ser até negativo.
essa variável agora, ela tem que ser positiva apenas, só não pode ser negativa, não tem sentido ela ser negativa, né? Seria assim, ó, imagina essa classe aqui, vermelha aqui, aí cai um cara bem aqui, ó, desse lado. Então, nesse caso aqui, essa galera toda aqui, ó, essa galera toda que está aqui em cima, vermelho, com um menuzinho em cima, eles têm esse valor aqui, ó, certo? Maior do que 1, né? Ó, lembrando, ó, quem está aqui na superfície de separação seria esse valor aqui, ó. Isso aqui seria 0. Quem está aqui, esse valor aqui, o entre parênteses, né? Esse valor entre parênteses, ó. Esse valor entre parênteses, lembrar, né? Para quem está na superfície de separação é 0. Para os vetores de suporte aqui, ele seria, nessa reta aqui, ó, ele seria mais 1. Nessa outra reta, menos 1. Né? Para quem está acima da reta, classificado corretamente, é mais 1. Para quem está abaixo da reta, classificado corretamente, é menos 1. Certo? E esses caras aqui que estão classificados de forma errada, ó. Esses dois aqui, ó, esses estão classificados de forma errada. Eles estão do lado de cá, mas são da classe de cima. Né? Então, nesse caso aqui, ó, esse WX mais B, em vez de dar 1, ele vai dar negativo, assim como esses caras aqui, entendeu? Então, é porque ele vai ter essa variável aqui, ó, maior do que 1. Então, a gente permite que alguns caras não obedeçam à restrição. Eles caiam do outro lado da curva, que seria o equivalente a dizer que essa variável slack aqui é maior do que 1, certo? Se essa variável slack for 0, show, eu estou bem classificado. Esses 5 pontos aqui tem variável slack igual a 0, e esses 5 pontos aqui, pretos aqui de baixo, também tem essa variável slack igual a 0. Certo? Esses pontos, se tivesse algum ponto aqui, algum ponto vermelho bem aqui, ó, tivesse um vermelho bem aqui, ó, ele ainda está classificado corretamente, mas está dentro da margem. Ele teria a variável slack entre 0 e 1, certo? Ou seja, ele está classificado dentro da margem, mas não errou a classificação. E esse cara aqui de baixo, esses dois aqui de baixo classificados erradamente, e esse cara bem aqui, ó, eles têm a variável slack maior do que 1, certo? Eles têm a variável slack maior do que 1. Eles classificados erradamente. Ou seja, essas variáveis aqui eu estou relaxando a restrição. Eu estou dizendo que não necessariamente isso aqui tem que ser maior do que 1 sempre. Isso aqui pode ser qualquer valor, na verdade. Agora, dependendo desse psi que eu bote, ele pode ser qualquer valor. Então, eu estou relaxando essas variáveis de relaxamento. Eu estou dizendo que isso aqui não precisa ser maior do que 1, pode ser, se esses lá que foram 10, por exemplo, pode ser maior do que menos 9, entendeu? Eu estou variando essas variáveis de relaxamento. Tá? Eu estou relaxando essas restrições através das variáveis de relaxamento. Só que, logicamente, eu tenho que impor um limite a essas variáveis de relaxamento. Eu não posso dizer que elas crescem indefinidamente. Né? Aí eu acrescento isso aqui na função de custo. Ó. Então, isso é o que eu acabei de explicar. E eu ensino uma penalidade sobre o relaxamento. Eu não quero que esses relaxamentos também sejam muito grandes. Tá? Então, eu ensino essa penalidade aqui, ou seja, apesar de que eu estou relaxando as restrições, esse aqui pode ser qualquer coisa, não precisa ser maior do que 1, que é basicamente estar dizendo que um ponto pode cair do outro lado da margem sem problema nenhum. Tá? Mas, toda vez que isso acontece, essa variável slack é maior do que 0, eu tenho uma função custo que é penalizada. Eu vou penalizando, ou seja, a função de custo, eu não posso ter muitas variáveis slacks maior do que 0, porque se eu tiver, a função de custo vai ficar muito grande. Tá? A ideia, eu adiciono essas penalidades, que são as variáveis slacks, e elas permitem relaxar as restrições. Agora, logicamente, elas não podem ser muito grandes, porque eu estou colocando ela na função de custo. Tá? E agora, eu tenho que achar o W, o C e essas variáveis slack, que é uma para cada amostra. Cada amostra tem a sua variável slack. Se todas fossem 0, show de bola. Seria o caso linearmente separado. E esse tem esse parâmetro C aqui, ó. Esse parâmetro C seria basicamente o seguinte. Esse parâmetro C é um parâmetro que você tem que ajustar quando você trabalha com SVM. Tá? Provavelmente, eu estou dando essas funções que já fazem o SVM, porque provavelmente quando eu pedir para vocês trabalharem com SVM, eu vou pedir para vocês usarem a função pronto do MATLAB. E aí o trabalho de vocês vai ser ajustar os parâmetros à base de dados escolhida e tal. Certo? E como é um algoritmo mais complexo, eu não vou pedir que vocês façam na mão. Vou pedir, a princípio, né? Enfim, vamos ver. Mas a princípio, vou dizer que vocês usam a função pronto de MATLAB. Certo? Então, esse parâmetro C é um que você tem que ajustar. É muito importante. Quando esse parâmetro de C é grande, significa que você está penalizando muito os relaxamentos. Significa que você está dizendo o seguinte, ó, esses variáveis slacks eu quero que sejam o menor possível. Quanto maior esse parâmetro C,
mais você vai penalizar esses parâmetros slacks quando eles forem grandes, tá? Então, você vai estar querendo dizer assim, olha, eu quero que seja o menor possível, se você for muito grande, né? E quando você for pequeno, você está dizendo assim, olha, não me importa tanto que tenha gente do outro lado da superfície de decisão. Basicamente, o ser grande está dizendo, olha, as amostras que estão do outro lado da superfície de separação, que tem classificadas errado, eu vou penalizar muito quem está lá, certo? É muito importante para mim que essas variáveis sejam pequenas. E se o C estiver pequeno, mas em compensação, essas restrições aqui, elas vão ser mais difíceis de serem adotadas. Quanto maior o C, você vai estar penalizando, mas essas restrições, esses vão ser pequenos, mas vai ser mais difícil de conseguir que essas restrições sejam verificadas. E quando o C for pequeno, você vai estar dizendo, não, beleza. O C for pequeno, você vai estar dizendo parâmetros, você vai estar dizendo, não me importa muito que tem essas variáveis do outro lado, tá? E aí, compensação vai ser mais fácil que essas restrições sejam obedecidas. Em resumo, eu estou querendo dizer que não existe, assim, um valor ótimo para o C. Existem alguns métodos heurísticos, mas é uma coisa muito aprofundada. O método heurístico quer dizer algumas técnicas, digamos assim, alguns métodos intuitivos de você achar esse C, mas eu não vou falar aqui nenhum. Em suma, você vai testar via tentativa e erro esse C, tá? Você vai testar vários valores de C, multiplicando por 10, 0,1, 1, 10, 100 mil, uma coisa assim, ou multiplicando por 5, por exemplo, sei lá, 0,1, aí multiplica por 5, vai multiplicando por 5, você vai testar vários valores desse C e pegar o melhor, tá? Certo? Não vai dizer qual é o melhor para cada caso. A única coisa que dá para dizer é, quando esse C for grande, está aqui um exemplo, ó, do parâmetro C, tá? Quando o C for grande, a tendência é que essa margem de separação fique menor, certo? Essas duas margens aqui, ó. Ele vai buscar o plano de separação de forma que essa margem, que os vetores suporte sejam próximos. Tá? Por quê? Porque ele não quer que os pontos estejam longe da superfície de separação, resumindo. E quando o C for pequeno, a tendência é que ele não se importe muito que os vetores suporte estejam longe. Essa margem de separação tende a ficar maior. É só isso que eu posso dizer, assim. Quando o C é grande, essa rua tende a ser mais estreita, porque ele está penalizando muito se você sair da rua, como se fosse assim. E no C igual a um C pequeno, que é esse lado direito aqui, C igual a 10, essa rua tende a ser maior, porque ele não penaliza tanto quem entra na rua, digamos assim. E nesse lado aqui, ele penaliza muito. Qual é o melhor dos casos? Depende. Aí, tentativa e erro. Tá? Então, essa é a ideia da SVM relaxada. Tá? Tem esse parâmetro que você adiciona, você vai testar, e esse parâmetro, em geral, melhora a classificação, quando o problema não é perfeitamente separável por um hiperplano. Tá? Enfim, aí, mais uma vez, isso aqui é o problema primal, que você pode, eu não vou fazer aqui, mas você pode facilmente expressar isso dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, lembra que a gente expressou isso aqui na forma de programação quadrática, né? Aí você pode expressar do mesmo jeito, você só vai ter aqui um termo adicional, e aqui você vai ter restrições adicionais, tá? É possível expressar isso na forma de programação quadrática também, bem facinho, certo? Para quem entendeu aqui, ele consegue, mas eu não vou mostrar também para vocês, não quero entrar demais, que talvez algumas coisas estejam se perdendo já, mas enfim, é tranquilo expressar isso na forma de programação quadrática, supondo que são novas variáveis a serem estimadas agora. Agora aquele vetor aqui, ó, esse vetor que antes era o WB, aqui embaixo vai ter esses xis. Então, o vetor de parâmetros estimados fica maior. Tá? Então, tem mais parâmetros a estimar. Tá? E, da mesma forma, eu posso fazer a forma dual. Também não vou demonstrar aqui, que eu não quero que muita gente se perca, mas você pode fazer o problema dual. É do mesmo jeito, você vai acrescentar os multiplicadores de Lagrange aqui, mas aí bota as desigualdades todas aqui. Aí você bota os multiplicadores de Lagrange, só que tem mais multiplicadores de Lagrange agora, porque eu tenho mais desigualdades, ó. Tenho essas agora. Tá? E aí você deriva igual a zero, não vou demonstrar, e você chega nisso aqui. Ó. Então, isso aqui é o problema dual. Esse aqui é o problema dual. A gente adicionou essa restrição aqui, ó. Certo? Tenho agora os multiplicadores de Lagrange para estimar. Tá aqui. Não vou demonstrar, mas a solução é feita do mesmo jeito. Isso é um problema de programação quadrática, você vai expressar do mesmo jeito, tá bom? Certo? Dá para expressar, só que é mais complicado agora. Não vou entrar em detalhes, mas, enfim, esse problema relaxado você pode expressar na forma primal ou na forma dual também.
Ok? Tá? Dessa vez não estou expressando os detalhes, tá? Então, agora a gente diz que tem 3 tipos de vetor suporte. O vetor suporte original, que é aquele que está na margem de separação. Deixa eu ver se eu tenho um gráfico aqui. O vetor do suporte está na margem de separação. Ele está aqui, ó. É um cara que está bem aqui, certo? Na margem de separação. Existe o vetor suporte que está corretamente classificado, mas entre as margens seria um vetor suporte que está aqui, ó, bem aqui, por exemplo, se ele for vermelho, ou aqui se ele for preto. Então, esse também é um vetor suporte, a gente vai considerar. Só que ele está corretamente classificado ainda. Ele tem essa variável slack que não é nula, mas ela é entre 0 e 1. Tá? E tem os pontos que tem do outro ponto da superfície de separação, que tem a variável slack, né, de relaxamento maior do que 1, né? Seria esse ponto aqui, né, e esses dois aqui. Tá? Então, tudo isso agora é considerado vetor suporte. Então, eu posso ter bem mais vetores de suporte agora. Tá? Então, esses 3 tipos de vetores de suporte. Tá? Então, a SVM linear relaxada, tal como a SVM linear, é um problema de quadrados com restrições, global, e um problema cuja solução ótima é encontrada usando os métodos numéricos. Então, a solução, enquanto do mesmo jeito, tem a solução primal e a dual, ela só é mais complicada, então eu não expliquei como é que faz aquelas matrizes, mas é a mesma coisa, tá? Resumindo, é a mesma coisa, tá? E o parâmetro C pode ser escolhido experimentalmente com base no classificador. Tá? Então, vou mostrar agora aqui no MATLAB como é que ficaria, ó. Aqui, como eu mostrei, é um exemplo em que não deu solução lógica, não fiz o Bolsolid. Isso aqui é aquele primal normal, SVMA sem relaxamento primal. Agora eu vou mostrar o problema ou o relaxamento, tá? Ó, tá vendo aqui, ó, que não tem, claramente não tem uma solução linear perfeitamente separável, nem não linear, né? O problema não é perfeitamente separável. Claramente aí, tá? Então, aqui aquela parte eu faço a formulação, certo? O que vai acontecer é que eu tive que adicionar esses termos aqui, ó. Esses termos são referentes às variáveis slack, tá? Então, eu adicionei esses termos aqui, não vou explicar, mais uma vez, não vou explicar como, tá? Mas quem tiver interesse e curiosidade pode tentar, a partir daqui, entender por que eu fiz, tá? Quem tiver interesse, só para saber, basicamente, né? Eu adicionei esse termo aqui, então eu adiciono aquele B, que era esse F, que era 0, eu adicionei isso aqui agora. Isso aqui, esse terminho aqui que eu acabei de colocar para vocês, é esse terminho aqui, ó. Aí eu tenho que adicionar aqui essas restrições aqui e levar em conta isso aqui. Isso aqui é o que eu faço aqui, eu faço isso aqui, certo? E coloco nessa parte aqui também, tá? Enfim, é tudo simples, na verdade. Se fosse fazer, realmente não é complexo. Estou falando sério, é bem mais simples do que o que a gente fez até agora, tá? Ok? A gente fez isso, ó, a função de otimização, pá, achei, só que agora, ó, esse quadro de prog aí, o que, é que ele vai dar, ó? Vamos esperar. Ah, demora um pouco mais, é mais complexo, ó. Ó, ele achou o mínimo, ó. Mesmo não tendo a solução ótima, ele achou o mínimo. Que satisfaz, esse aqui, na verdade. Ele achou o mínimo, ainda não plantei, ele achou o mínimo. Tá? Ó, tem aqui, mínimo found. No outro ele não achava, né? Por quê? Porque ele agora tem uma solução para isso aqui. Agora ele tem, ó. No caso aqui, eu coloquei o C igual a 10, tá? Eu vou deixar aqui o C igual a 10, para vocês verem. E aí eu estimo, Paraná. Agora eu não vou ter a taxa de erro igual a 0, logicamente, não dá. Mas a taxa de erro baixa, ó. Impossível ter taxa de erro igual a 0 aqui, né? A taxa de erro baixa, deu 0,03, desculpa, que é 3%. Eu ploto as linhas de separação. Aqui, ó. Okay? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um clear all aqui. E eu vou usar a mesma base, tá? Vou usar a mesma base, eu vou comentar isso aqui, ó. Eu vou aumentar esse C aqui, tá? Vou aumentar esse C. Tá? Vendo o que acontece. Ah, ixi, deu erro ali. Enfim. Deu erro. Mas, então, vou fazer o seguinte, eu vou só colocar aqui, então, vou botar no novo gráfico, só para vocês verem como... Ops. Deu um erro aqui, que eu não sei o que é. Peraí.
Não fiz o clear all, foi isso. Vou colocar aqui de novo. Vou esperar sair. Demora um pouco mais, né? Porque tem muito mais variável agora. Uma coisa parecida, assim, né? Não modificou muito, não. Vou rodar mais uma vez com C igual a 10. Tá? Você vê que não modificou muito. As bases de dados, apesar de cada vez eu estou gerando outra, mas geradas da mesma forma, né? Agora eu vou rodar com C igual a 100. E o que acontece? Ele achou, olha, o que acontece? Ele fica um pouco mais fininha, tá vendo? Ó? Eu falei, ó, ficou um pouco mais fina. Aqui é C igual a 100 e aqui na direita C igual a 10. Ficou um pouco mais fina, tá? A taxa de erro deu a mesma coisa. Às vezes esse parâmetro C nem tem tanta influência. Nem sempre ele vai ter uma grande influência. Às vezes eu modifiquei de 10 para 100 e o que importa mesmo, na verdade, é a retinha do meio. A retinha do meio que importa, certo? Ó, grande influência. Ó, melhorou um pouquinho, tá vendo? Quando eu aumentei o C agora, eu botei 1000 agora, tá? Então, assim, é difícil dizer quem é o melhor valor. Você vai fazer uns testes, testa 1, ou 0,11, 10, 100 mil, pelo menos esses aí, e aí você vê qual é o melhor. Tá bom? Vou parar por aqui, certo? Vou fazer um videozinho mais curto dessa vez, tá? E no próximo vídeo é o último sobre SVM, que a gente vê o SVM não linear. Ok? Abraço, pessoal.